E aí, pessoal, segundo vídeo. Hoje é dia 30/8 sexta-feira, 2024. Agora é mais ou menos 4h50. Bom, pode ser que vocês não acreditem em mim, então eu vou provar, ó. Aqui, ó. 30/8, 4h50. Então, bom, o que eu vou falar era pra eu ter falado na outra semana, né? Hoje é sexta-feira e aí era pra a minha ideia era gravar todo no domingo, né? Igual eu tinha comentado. Então era pra eu ter gravado domingo passado, só que acho que eu tava cheio de coisa pra fazer, não lembro. Ou porque eu tava doente, por algum desses motivos, não consegui gravar. Então eu vou gravar falando sobre as coisas que eu queria falar da semana passada. E aí... filho da mãe. E aí domingo agora eu gravo falando sobre essa semana. Bom, o que eu quero falar dessa semana? Vamos lá, da semana passada. Vou ver se eu lembro tudo que eu tinha anotado. Deixa eu ver. Já esqueci. Bom, eu lembro primeiro que eu queria falar sobre deduções. Tá. Primeiro tópico eu lembrei. Era sobre aproximações. O que acontece? Sai daí, gato. Sobre aproximações. Porque muitas vezes lá no curso, durante o primeiro e segundo semestre, os professores sempre falam muito sobre aproximação. Vamos aproximar isso daqui, vamos aproximar aquilo ali. Por exemplo, agora que a gente estava vendo sobre MHS, os professores falam... se você aproximar, se o seno for muito pequeno, você pode aproximar ele com uma ótima aproximação para seno de θ igual ao próprio θ, igual ao ângulo, né? E aí eu fiquei pensando, é engraçado, porque se uma pessoa que não assiste nenhuma aula, sei lá, e foi simplesmente lá e viu aquela aula, ele pode pensar de tipo, como assim? O cara tá falando que é uma aproximação. Imagina se ele aproxima alguma coisa para fazer uma ponte, por causa de engenharia, esse tipo de coisa. Como é que o cara pode fazer um negócio aproximado se é ciências exatas, esse tipo de coisa? Mas é que essas aproximações são realmente muito, 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 muito boas. Então é coisa de, sei lá, imagine 3,000000001 e aí 3,000000001, entendeu? Meio que não vai ter muita diferença dependendo do que você está fazendo. Então, por exemplo, se você vai fazer um bolo, essa diferença para uma colher de óleo não vai fazer diferença, entendeu? É quase imperceptível. Então, esse tipo de aproximação pode parecer que é uma aproximação e algo que não vai condizer com a realidade, mas condiz. E uma coisa interessante, além de fazer as aproximações e você ver essa parte matemática, é quando os professores fazem os experimentos, né? Porque aí você vê que, então quer dizer que essa aproximação realmente é uma ótima aproximação. Porque você faz as contas, assumindo que é uma aproximação, e aí você cria uma hipótese de, por exemplo, vou lançar um projétil com, sei lá, uma bala de canhão e tudo mais, e aí com uma certa aproximação, eu acho que essa bala de canhão vai cair em X lugar. E aí quando você faz o experimento, você vê que cai ou no lugar, ou num lugar muito próximo, entendeu? Então aí você vê que, essas aproximações fazem sentido e condizem realmente com a realidade. Bom, outra coisa que eu queria falar que é sobre esse tópico também, mais ou menos, de aproximações, que é sobre matemática e tudo mais, sobre dedução de fórmulas. Que aparentemente, pelo que eu entendi até agora, essas deduções que a gente vê é para o professor falar assim, não veio do nada, né? Então, por exemplo, te deu a equação do... Eu tô falando muito do MHS porque é o mais recente que eu estudei, né? Mas eu acho que é o que mais a gente consegue ver no dia a dia por enquanto. Deixa eu ver se tem alguma coisa de física 1. Não sei. Não consigo pensar nada rápido agora. Mas enfim, sobre MHS.
eles deduzem a fórmula lá do MHS e mostram o porquê tem que ser próximo de uma posição de equilíbrio para ver o MHS, porque para um pêndulo simples ele tem que ser com um grau baixo, e tudo isso é para provar, para não ser igual na escola ou no cursinho, que eles só jogam, tipo, esse daqui é o período de um pêndulo, 2π G sobre L, e aí você pega e depois só usa. Não, eles querem demonstrar para você como que funciona, e mesmo pra gente que vai fazer ciência, não necessariamente a gente vai precisar saber deduzir aquilo também. Então, se você for um cientista, você não vai precisar toda hora deduzir a fórmula do MHS. Então, é bom você entender, saber de onde veio e que realmente tem uma base matemática, uma base experimental que faz sentido e tudo mais. Só que nas provas, por exemplo, quando o professor dá a prova lá pra gente fazer, né, que vale nota, no caso, é isso que eu quis dizer, não prova de provar alguma coisa. Mas também, enfim, quando a gente vai fazer uma prova, você não precisa deduzir as fórmulas na maioria das vezes. Você só precisa usar, igual no vestibular, em qualquer outro lugar. E dificilmente eles pedem pra você deduzir, tipo, da onde veio o MHS? Deduz a fórmula do MHS. Porque também não faz muito sentido. Ele quer saber mais se você entendeu a teoria. Então, se você consegue expandir esse conhecimento que você aprendeu para outra questão. Igual quando eles começaram a mostrar sobre um movimento oscilatório, né? Só que com um amortecimento, que tem uma força além da que causa a oscilação, que vai amortecer, igual, por exemplo, com a resistência do ar. E aí isso, filha da mãe de cachorro, nada mais, nada menos do que uma expansão do conhecimento, que é basicamente o MHS com mais uma força. Então, é basicamente isso que eles querem ensinar pra gente, pelo que eu entendi até agora do curso. Outra coisa engraçada é que eles fazem muita dessas deduções e até falam sobre alguns lugares que a gente pode ver isso. Por exemplo, sobre essa parte de oscilações, já falaram sobre a gente pode ver isso em relógio, pode ver no rádio, pode ver num balanço, né? Quando a gente balança a criança naqueles brinquedos, em vários lugares. Só que eles não dão exercícios propriamente dito. Por exemplo, no ensino médio, quando você vai aprender física, o professor fala, você calcula a velocidade média desse jeito. Velocidade média é igual a espaço pelo tempo. Beleza. Aí ele faz o quê? Te dá 20 exercícios pra você fazer, pra você gravar na mente. Já lá não. Eles focam muito em você entender o conceito, te mostrar de onde veio e toda a ideia. E até falam, a gente tá seguindo tal livro, faça esses exercícios. Ou esses exercícios você consegue fazer já, com o que a gente já aprendeu. Só que ele não vai passar na sala de aula. Você faz por conta. Se você fez ou não fez, o problema é seu. Isso é engraçado. Porque acho que pro contexto brasileiro, né? Quando a gente sai do ensino médio, entrando para uma faculdade que é desse jeito, não tô querendo dizer que a minha faculdade é diferente das outras. Tô dizendo o contexto, mudança de escola para faculdade. E nas faculdades a gente acaba não tendo esse professor pegando no seu pé e tudo mais. Às vezes para algumas pessoas pode causar um choque, né? De, ninguém vai pegar no meu pé para eu fazer uma lição ou para eu trazer isso daqui feito. Então não vou fazer. Bom, deixa eu ver o que mais que eu tinha pensado em falar. É engraçado que tem algumas coisas também que são muito específicas, pelo que eu aprendi.
Por exemplo, eu vi uma playlist de um dos professores falando sobre oscilações, e aí para ele deduzir a fórmula do MHS, ele fez de um jeito diferente, que dos 3 professores anteriores que eu tinha visto, eles faziam ou com equação diferencial, ou com ou com números complexos. Esse professor, ele fez com matrizes, de um jeito vetorial lá e tudo mais, que eu nem aprendi, nem sei. E aí, perguntando pro meu professor de Física 2, ele disse que é um negócio muito específico, que na graduação, na verdade, provavelmente eu nem vou aprender em cálculo 2, cálculo 3 e tal. Eu deveria, talvez, aprender em álgebra linear, só que eu perguntei pro professor de álgebra linear e ele disse que a gente não ia aprender. Então, mas querendo ou não, é um negócio muito específico. E aí, pelo que ele explicou, esse tipo de coisa, das duas uma. Ou você pede para um matemático fazer, ou você joga no computador. Esse tipo de coisa, aparentemente, a gente vai acabando não tropeçando, mas vai dar de cara com certas situações nessa durante a carreira, de que a gente não vai aprender tudo que a gente precisa na graduação, né? Então, às vezes você cai em um problema que você necessita aprender algo a mais sobre matemática ou sobre outras coisas. E é daí que você tem que se jogar nos livros e aprender essas coisas novas. E às vezes é algo muito específico, depende muito da sua área. Então, bom, acho que é isso. Ai. Deixa eu ver. E por fim, por último, queria falar sobre aprender. Que para você aprender, principalmente na faculdade, que não tem essa questão de ninguém vai estar pegando no seu pé, te obrigando a fazer as coisas e tudo mais, e você tem que procurar por conta própria, se você gosta e tudo mais. Então você tem que aprender o seu jeito de aprender. Você tem que descobrir qual é o seu jeito de aprender. Você tem que ver se você é melhor escutando, se você é bom assistindo às aulas, fazendo vários exercícios, assistindo vídeos, né? No caso de, por exemplo, até gosto de ver a aula, mas a aula é muito rápida. Então, para mim, vale mais a pena assistir um vídeo sobre a aula. Ou eu prefiro ler com mais calma, e aí eu viajo nas ideias, não sei o que, e aprendo melhor, ou sei lá. Então, você tem que ver qual é o seu jeito de aprender e tentar focar nele e se aperfeiçoar. Uma coisa que eu gostaria de dar de exemplo, que eu achei engraçado, é que antes de eu começar a fazer aula na autoescola, né, para aprender a dirigir, meu pai me pegou uma vez para tentar me ensinar a dirigir. E aí a gente foi num bairrozinho lá quieto, fechado, sem ninguém, e ele, deu a chave lá, me ensinou a fazer os negócios e tudo mais. E aí eu consegui até sair, acho que na primeira vez por sorte. Saí com o carro, dei uma andadinha e tudo mais. Só que aí depois, no meio do caminho, o carro morreu. E aí quando eu fui ligar de novo, eu não consegui, por isso que eu acho que foi sorte, eu não consegui sair de novo com o carro. E aí quando ele tava tentando me explicar, ele ficava falando, não, que você aí tem que soltar a embreagem e apertar o acelerador junto e ao mesmo tempo, não sei o que, e abaixa e sobe. E pra mim, além do jeito que ele tá falando não ter sido tão claro, não é o jeito que me ajuda a aprender. Isso que é engraçado. Porque depois, quando eu fui pra autoescola, eu conversando com o professor lá, eu perguntei, né, como funcionava e tudo mais, essa parte do carro e tal. E aí ele explicou que o que acontece, quando você aperta a embreagem, né, na verdade pelo que eu aprendi, são 2 discos, que aí pro carro andar, eles precisam estar conectados, que é quando a embreagem tá lá em cima, né, que você não tá apertando ela.
E aí, se você aperta a embreagem, você solta os discos. E aí, esses discos estão rodando, eles têm atrito entre si e tudo mais. E quando ele me explicou isso, e me explicou como que funciona a embreagem, para mim ficou muito mais fácil de sair com o carro. Porque agora eu entendia como funcionava o carro, eu entendia o que estava acontecendo. Então, aprender essa parte por trás foi uma coisa que me ajudou. Então ele falou, não, quando você aperta a embreagem, os discos vão estar separados. Então o que acontece? Quanto mais você for soltando a embreagem, os discos vão começar a chegar perto um do outro. E vai chegar num momento que você ainda vai estar com o pé na embreagem, só que eles já estão se encostando assim de leve. Que é um momento onde você começa a sentir aquele tranco e o carro querendo sair um pouco do lugar, sabe? Que aí é quando você já pode até soltar o freio. Se você soltar o freio, ele já consegue andar. E aí você vai soltando a embreagem aos poucos depois. Então, você descobrir qual é o melhor jeito de você aprender facilita toda a sua caminhada, eu acho. Bom, acho que por esse vídeo vai ser isso. Não sei se eu conseguir ficar nos 20 minutos, mas espero que tenham gostado. E domingo, que é depois de amanhã, eu faço o vídeo falando sobre essa semana. Falou!